Prezados irmãos, prezadas irmãs, que Deus nos abençoe, que Jesus nos conforte, nos guarde e nos dê a sua paz. Na manhã de hoje, pediremos aos nossos irmãos que nos acompanhem a palavra numa reflexão em torno do livro Nosso Lar, de André Luiz, extraindo desta extraordinária obra algumas lições, dentre tantas outras lições que o livro contém. Nosso Lar marcou época, tem marcado época e continuará marcando época. O livro é um best-seller na doutrina espírita. Segundo Chico Xavier, depois de O Livro dos Espíritos, é a obra mais importante da literatura espírita. André Luiz nos relata a sua experiência, a sua chegada no plano espiritual, a sua situação do outro lado da vida e também a situação de seus familiares desencarnados e de seus familiares que permaneceram aqui na Terra. É interessante o livro é fantástico. É uma oportunidade para todos nós de crescimento espiritual. Já foi traduzido para o inglês, para o francês e para o japonês. Então nós precisamos entender e precisamos divulgar as obras de André Luiz, principalmente o livro Nosso Lar. É um livro revelador, como também todas as obras de André Luiz. O Nosso Lar é o primeiro da coleção. E André Luiz, então, descreve, logo pelo capítulo 1, a sua chegada no plano espiritual. Ele relata que permaneceram naquela região sombria, de dor, de sofrimento, como pudemos ter a oportunidade de observar no filme. Ele relata a sua desencarnação. E segundo o Chico, o umbral que André Luiz descreve na obra é 1/3 daquilo que Emmanuel autorizou que ele falasse. Porque André Luiz também foi médium de 14 espíritos. Chico Xavier dizia que André Luiz foi médium de 14 espíritos coordenados por Dr. Bezerra de Menezes. Vejamos também a mediunidade ocorrendo no plano espiritual. Os espíritos captando a ideia de outros espíritos, de outras dimensões. André Luiz, na obra, nos fala das dimensões paralelas, que o mundo espiritual é constituído de diversas dimensões. Não tem como nós concebermos um teto para o universo. Na obra de André Luiz, ele nos relata das dimensões no interior da Terra e das dimensões logo acima do plano físico. Então vamos analisar atentamente o capítulo 1, que André Luiz nos fala da sua chegada no plano espiritual. Ele relata que foi através de uma oração que ele, orando, fazendo a sua prece fervorosamente, como nos trouxe o irmão na manhã de hoje, a prece é um ato de agradecimento a Deus. A prece nos aproxima da divindade, como está em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 657, orar é pensar em Deus. E nesse momento, André Luiz chegou à conclusão que havia um autor da vida. Ele faz a sua prece humildemente, descreve que chorou como uma criança, e as lágrimas que rolaram de sua face começaram a lavar a sua alma. Nesse momento, ele percebe a presença de Clarencio. Vejamos, meus irmãos, que a misericórdia divina não nos abandona. Todos nós estamos amparados pela misericórdia divina. O sol surge para os justos e para os injustos. A chuva cai para os bons e para os maus. Nenhum pedido de nossa parte se perde. Como disse Jesus, pedi e obtereis, buscai e acharei, batei e a porta vos abrirá. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Nesse momento, através da prece,
André Luiz auto se iluminou. Ele mudou a sua condição mental. Até então ele estava numa condição mental fechada. Através da oração, ele pôde higienizar os seus pensamentos. E ele percebeu a presença de Clarencio, que veio com muita alegria até o seu encontro e disse assim: meu filho, há muito tempo nós estávamos tentando uma reaproximação, mas você não nos percebia. Você se encontrava numa condição mental fechada. Estamos aqui a pedido de sua mãe, que se encontra em dimensões superiores e que não pôde vir facilmente. Então vejamos a colocação de Clarencio. Estamos aqui em nome da misericórdia divina para ampará-lo. Através da prece, você pode nos perceber, pode registrar a nossa presença. E estamos aqui a pedido de sua mãe, que não pôde vir facilmente visitá-lo, atendê-lo no momento certo. Vejamos, meus irmãos, como o plano espiritual é organizado. Como existe uma disciplina no plano espiritual. A mãe de André Luiz, numa dimensão superior, estava realizando as suas tarefas e não pôde vir amparar o filho no momento de sua desencarnação, mas coube a ela pedir ao ministro Clarencio que intercedesse em favor de seu filho. O capítulo nos fala sobre o poder da oração. A prece é muito importante no nosso dia a dia. Às vezes, nós não nos damos conta como é importante a oração no nosso dia a dia. Segundo Jesus, a oração é o pão da alma. A oração nos alimenta. Assim como nós precisamos da alimentação física para alimentar o nosso organismo físico, nós também carecemos de oração para alimentarmos a nossa alma. Todos nós somos carentes de luz. Então vejamos que nos momentos difíceis, a lição de André Luiz nos ensina que nós não devemos nos desesperar perante a dor. A dor, na verdade, é o despertador de Deus para nos acordar. A dor não é uma criação de Deus. A dor são atitudes que foram geradas por nossa parte e estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Disse-nos Jesus que de acordo com o plantio será a nossa colheita. Então nós não podemos culpar a Deus pelo sofrimento que nós estamos passando aqui na terra ou no plano espiritual. Mas a misericórdia divina nos ensina a aproximar do Criador, através da prece. E através da prece nós podemos sentir de perto a presença dos benfeitores espirituais, dos amigos espirituais. Através da prece nós entramos primeiramente em contato com o nosso espírito protetor. Quando nós oramos, quem atende o nosso pedido? É o nosso espírito amigo, é o nosso espírito protetor. E dependendo do pedido que estamos falando, dependendo do pedido que estamos solicitando aos amigos espirituais, eles vão nos atender dentro da nossa necessidade, dentro do nosso merecimento. Porque a misericórdia divina observa as nossas necessidades. Então vejamos, meus irmãos, que não adianta dramatizar em excesso a nossa dor. É preciso entendermos o nosso sofrimento aqui na terra. O porquê estamos sofrendo, o porquê da dor na nossa existência e extrairmos o lado bom da dor. Assim como André Luiz, de tanto sofrer, soube extrair o lado bom e sair daquela condição umbralina através da sua própria condição mental. A prece, antes de tudo, muda a nossa condição mental. Vejamos que há quase 9 anos ele estava naquela situação de sofrimento. E não havia ali nenhuma fisionomia amiga. Não havia ali nenhum dos seus familiares presentes. Afinal de contas, onde estava sua mãe, o seu pai, as suas irmãs? E não raro é comum que nós falemos assim: quando eu desencarnar, eu quero toda a família à minha volta. Eu quero ser recepcionado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos benfeitores amigos. Agora, nós precisamos entender que para colher, precisamos plantar. E o que nós estamos plantando aqui na Terra? Aqui na Terra é uma oportunidade única de crescimento espiritual. André Luiz nos esclarece que a Terra é o educandário das almas.
nos concede esta oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. E o que nós estamos fazendo de especial, como nos disse Jesus no Evangelho? O que nós estamos fazendo da nossa vida, da nossa existência? Temos valorizado a oportunidade reencarnatória? O que se passa em nosso coração? Temos pensado em ser bom? São esses pensamentos, são essas atitudes que vão fazer a diferença do outro lado da vida. Porque quando nós chegarmos do outro lado da vida, não nos será perguntado se fomos espíritas, se tínhamos títulos aqui na terra, bens materiais, mas nos será perguntado do outro lado da vida o que vale o bem que nós fizemos. Quantas lágrimas enxugamos, quantos corações consolamos, quantas pessoas reerguemos com as nossas mãos, quantas pessoas estendemos a nossa solidariedade, a nossa fraternidade em benefício dela. Então o que vale do outro lado da vida não é a nossa posição social. O que vale é a caridade. Vejamos o exemplo de André Luiz. André Luiz na Terra foi cientista, foi médico. Chico Xavier dizia que ele, na cidade do Rio de Janeiro, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Só não ganhou por questões políticas. Era um cientista muito influente. E do outro lado da vida, na condição de médico, ele reinicia suas atividades no plano espiritual como auxiliar de limpeza gerais. Ele estava na câmara de retificação após ser resgatado do umbral e, de repente, um paciente vomita ao seu lado. Ele, diante daquela situação constrangido, pega um pano, um rodo e inicia suas tarefas como auxiliar de limpeza. Havia sido na Terra cientista, médico, influente na sociedade que frequentava, do outro lado da vida, começando no plano espiritual, como um serviçal de serviços gerais. Então vejamos, meus irmãos, as questões de valores mudam do outro lado da vida. Aqui na Terra, o que nós mais valorizamos são as coisas materiais. É válido para nós. Nós não estamos dizendo que isso não é válido, que nós não devemos buscar os bens materiais para o bem-estar dos nossos familiares. O que nós estamos querendo dizer é que muitas vezes nós colocamos em primeiro plano o material e nos esquecemos do espiritual. Achamos que nós nunca vamos desencarnar. Quem vai desencarnar é só o nosso companheiro. E não nos preparamos para a desencarnação. Por isso que nós, espíritas, temos chegado do outro lado da vida em situações de sofrimento, lastimáveis. Porque na hora de chegarmos do outro lado da vida não é o conhecimento que empanturra muitas vezes o nosso cérebro. Não é a informação, mas sim é o amor. Certa vez Chico Xavier disse assim: a vida exige mais de nós compreensão do que conhecimento. A vida exige mais de nós compreensão do que conhecimento. A boa convivência. É isso que faz a diferença de valorizarmos a nossa família, de valorizarmos os nossos familiares, aqueles que fazem parte da nossa parentela, de praticarmos a caridade no nosso dia a dia, de sairmos daqui e colocarmos em prática o que nos ensina o Evangelho de Jesus. Mas André Luiz, voltando ao assunto, ele é tirado daquela região umbralina e é conduzido ao hospital, dentro do nosso lar, onde os benfeitores espirituais fazem um tratamento na sua área intestinal. Ele desencarnou com uma obstrução intestinal, com câncer no intestino. E os benfeitores fazem um tratamento em André Luiz do outro lado da vida, semelhante ao tratamento que a espiritualidade faz no momento da palestra, que muitas vezes não percebemos, mas se tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, como disse Jesus, poderemos sentir a presença dos benfeitores espirituais atuando, porque num momento como este, a espiritualidade incansavelmente está trabalhando. Antes de chegarmos à casa espírita, a espiritualidade desde ontem estava preparando o ambiente para a palestra, e a nossa afetividade, o bom relacionamento, fortalece as barreiras defensivas da casa espírita, não permitindo a presença de espíritos arruaceiros, que não querem o nosso crescimento, que não querem o nosso progresso. Só vai adentrar na casa espírita os espíritos que a espiritualidade autorizarem.
Os espíritos que forem serem atendidos na manhã de hoje. Então vejamos como é importante o trabalho da palestra. Como é importante esse trabalho, porque muitas vezes nós achamos que o passe, ele não começa após a palestra. O passe é um trabalho de evangelho e terapia, começa antes da palestra. É nesse momento que a espiritualidade aproveita o nosso relaxamento. Nós estamos nos adaptando à vibração da casa espírita. É nesse momento que a espiritualidade começa a atender os nossos pensamentos. Por isso que muitas vezes o nosso pensamento fugindo do tema da casa espírita, do ambiente da casa espírita, corremos um grande risco de sofrermos uma influência de um espírito que está do outro lado, do lado de fora da casa espírita. Então vejamos bem, é a questão do sono. Às vezes a pessoa dorme durante a palestra. E muitas vezes a culpa não é de quem está fazendo a exposição. O problema é uma questão de disciplina mental. É a pessoa que não está atenta, está pensando no dia de amanhã, na conta que tem que pagar. Foge da vibração da casa espírita. Os espíritos lá de fora, que não querem o crescimento daquela pessoa, a induz a um sono profundo. Porque os espíritos inferiores querem nos manter na ignorância. Quanto mais gente na ignorância, melhor para os espíritos inferiores. A doutrina espírita nos retira desta ignorância. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade é o nosso respeito. A questão do sentimento, a questão do conhece-te a ti mesmo. E também a verdade dos estudos. Do estudo da doutrina espírita que liberta a nossa consciência. O estudo da doutrina espírita liberta-nos do homem velho. Então não é a questão de matar o homem velho. Nós temos que matar o homem velho. Não se mata o homem velho. Se transforma o homem velho. O homem velho é um espírito. O espírito não morre. O espírito prossegue do outro lado da vida, sendo o que ele foi aqui na Terra, com o mesmo pensamento, com os mesmos desejos. A desencarnação não surge como uma mágica que vai modificar o espírito do outro lado da vida. Nós continuaremos com o mesmo pensamento. Nós continuaremos pensando da mesma forma. Então vejamos, não é matar, mas sim transformar o homem velho. Não aceitarmos as sugestões do homem velho que nos retém a ignorância. Então, meus irmãos, André Luiz diz assim, aqui em nosso lar, a água nos é alimento e medicação. Eles falam da questão da água no plano espiritual, que é o capítulo 10. André Luiz fala de um rio que abastece a cidade, nosso lar, do Rio Azul. Então vejamos, nós estamos falando de dimensões próximas da Terra. De dimensões próximas da Terra. Muitas vezes o espírito chega do outro lado da vida, não se dá conta que desencarnou, porque tudo é idêntico. Tudo é parecido. André Luiz diz assim, a Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Lá no livro A Vida Continua, do próprio André Luiz, nós temos um caso da Dona Everida Serva e de Ernesto Fantini. Eles estavam do outro lado da vida, num hospital, desencarnaram e não haviam percebido que deixaram o corpo físico. Então é muito comum, muitas vezes, os espíritos virem na sessão mediúnica. Eu não sei o que aconteceu. A sensação que eu estou caminhando em círculo, estou tentando conversar com um familiar, minha cabeça não está raciocinando, eu não consigo raciocinar, estou tonto, o que está acontecendo? Então o espírito desencarnou e ele perdeu a noção de tempo e espaço do plano espiritual, como André Luiz. Certa vez o Chico disse assim, 3/4 daqueles que desencarnam permanecem aqui na Terra. Ou seja, de 4 de nós que estamos aqui hoje, 3 de nós vamos permanecer aqui na Terra. Por um tempo indeterminado. Porque nenhum de nós queremos desencarnar. Mas vamos desencarnar. Por exemplo, se a gente perguntar nesse exato momento, quem quer desencarnar agora? Ninguém. Quem quer desencarnar e ir para uma colônia como o nosso lar? Mas tem que ser agora. Ninguém quer ir. Porque nós vamos pensar na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos compromissos. Agora não, mais tarde sim. Mas para alcançarmos uma colônia como o nosso lar, temos que nos preparar aqui na Terra. Então vejamos, meus irmãos, a questão da água
no plano espiritual. Em nosso lar, a água no plano espiritual também é uma questão de vida. E eles têm uma preocupação com a escassez de água no plano espiritual. Isso no ano de 1943. O Nosso Lar foi publicado no ano seguinte pela Federação Espírita no ano de 1944. Mas André Luiz falou sobre a questão da água no plano espiritual e eles falam em Nosso Lar do reaproveitamento da água. Algo que nós agora estamos preocupados aqui na Terra. Mas no ano de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, Chico Xavier contava com 33 anos. Nosso Lar já abordava o assunto. Vejamos que é um livro revelador. Assim como também a obra nos fala da TV de plasma. Aqueles que tiveram a oportunidade de ver o filme, no momento que o governador fala sobre a guerra, a Segunda Guerra Mundial aqui na Terra, eles falam de uma TV de plasma, através de uma TV de plasma, de uma tela de plasma, que hoje nós temos conhecimento aqui na Terra. Lá no livro Missionários da Luz, falam de computadores. No momento que preparam a reencarnação dos espíritos, falam de computadores. André Luiz fala assim, os espíritos estão movimentando uma tela através do dedo. Vejamos, a ciência que hoje nós estamos conhecendo aqui na Terra, a tecnologia avançada no plano espiritual, essa tecnologia já era avançada. Porque o plano espiritual é muito mais evoluído do que o nosso planeta Terra. A ideia, meus irmãos, vem do plano espiritual para a Terra. Ou seja, a informação que nós temos através do próprio André Luiz, nas regiões umbralinas, os espíritos estão há 50 anos mais informados do que a gente. Em termos de tecnologia, nas regiões como o Nosso Lar, os espíritos estão há 200 anos. A tecnologia é muito mais avançada. Então vejamos como o livro é revelador. Como é importante a gente estudar as obras de André Luiz. Como é importante divulgarmos os livros de André Luiz, de Emmanuel. Porque hoje no nosso movimento espírita tem surgido uma avalanche de livros contra as obras de Chico Xavier. O movimento sutil das trevas é que as obras de Chico Xavier caiam no esquecimento. Assim como as obras de Ivone do Amaral Pereira. Hoje a nossa juventude, os nossos jovens, se a gente perguntar, você já estudou ou leu algum livro de Ivone do Amaral Pereira? Muitos dos nossos adolescentes não conhecem. Então a intenção das trevas é camuflar, é fazer as obras de Chico Xavier cair no esquecimento. Certa vez o Chico disse assim, nas obras de André Luiz, particularmente, nós temos estudo para mais de 50 anos. Isso nas obras de André Luiz. Fora as obras de Emmanuel. Conteúdos maravilhosos para o nosso crescimento espiritual. Então tem muita gente dizendo muitas coisas que André Luiz não aprovava. Que Emmanuel nunca falou sobre isso. Que Chico Xavier não trabalhava assim. Agora, a doutrina espírita é genuína. A doutrina espírita verdadeira é Jesus, Kardec e Chico Xavier. A base, nós precisamos ter a base doutrinária para entendermos melhor as diversas obras que estão surgindo. Ou seja, é o discernimento do qual teve Allan Kardec em analisar as questões dos espíritos. Allan Kardec passava toda a questão pelo crivo da razão. As mensagens chegavam até ele de diversas partes e ele analisava questão por questão. Voltando ao Nosso Lar, André Luiz recebe alta e ele não tem aonde morar. Ele havia feito a amizade com o enfermeiro Lísias. E Lísias diz a ele assim, meu filho, vamos para a nossa casa. Mamãe haverá de recebê-lo com muita alegria. Vejamos a amizade, como a amizade verdadeira é importante. Algo raro aqui na Terra. Hoje as pessoas estão pensando de uma forma diferente, invertendo os valores. Hoje é um querendo derrubar o outro, é um querendo passar a perna no outro para se suceder financeiramente. Do outro lado da vida, a amizade verdadeira é de ajudar o irmão. É de orientar. Então André Luiz, ele é adotado no plano espiritual. Ele vai para a casa de Dona Laura,
ele adentra a casa e diz assim, nossa, a decoração desta casa é muito mais bela do que a da terra. E ele analisa uma sala, ele pergunta aos espíritos assim, o que tem naquela sala? Uma sala de banho. Então os espíritos tomam banho do outro lado da vida? Sim, meus irmãos. O processo de readaptação é natural. Nós não vamos chegar do outro lado da vida e vamos despojar assim tão rapidamente dos nossos hábitos. Nós temos aí a questão da alimentação. O processo de readaptação é comum para os espíritos, para nós, porque nós estamos habituados aqui na Terra, com a alimentação da Terra. No plano espiritual, André Luiz nos fala de um caldo, de essências de rosa. A alimentação é diferente. E diz André Luiz, nos planos mais próximos da Terra, a alimentação imita a alimentação da Terra. Ele não diz que é igual, mas a alimentação é quase idêntica à alimentação da Terra. Então a gente vai chegar do lado de lá, nós vamos continuar nos alimentando, nós vamos ter necessidade de dormir, a não ser que aqui tenha alguma exceção. A não ser que aqui tenha algum espírito do outro lado da vida, vai transcender tudo isso. Mas nós necessitaremos de tudo isso. E aos poucos, com o nosso amadurecimento espiritual, com a nossa consciência desperta, nós vamos deixando de lado a alimentação, a necessidade de dormir, como aconteceu com André Luiz, passo a passo, se readaptando ao plano espiritual, porque a nossa verdadeira propriedade é o plano espiritual. E André Luiz então chega em nosso lar, então ele descobre toda a situação dos seus familiares. A sua mãe, como já dissemos, numa dimensão superior do plano espiritual. Pelo menos superior ao nosso lar. O seu pai Laerte estava nas trevas, numas trevas mais densas da qual André Luiz estava. Ele havia tido relações extraconjugais na Terra. Foi um homem bom, segundo André Luiz relata, mas fora do casamento tinha relações amorosas fora do casamento. Quando ele se vê livre do corpo físico, ele é resgatado por dois espíritos femininos, que com a ajuda de espíritos inteligentes, o leva para uma caverna, onde ele é trancafiado. E ele estava refém desses espíritos há 12 anos. E a mãe de André Luiz depois vem e diz a ele assim, meu filho, a questão do seu pai, nós já tentamos ajudá-lo, mas ele não nos percebe a presença. Ernesto está à mercê desses espíritos. E não tem como nós fazermos nada, pelo menos nesse momento. Então vejamos, meus irmãos, porque a questão do relacionamento, da afetividade. Porque quando nós nos ligamos a uma pessoa, nós achamos que nós estamos apenas nos ligando àquela pessoa. E não é bem assim. Quando nós nos relacionamos com uma pessoa, a questão do namoro, hoje não, é a questão do ficar. Nós estamos nos relacionando com uma pessoa. Por isso que André Luiz, no livro Sinal Verde, diz assim, não brinque com sentimentos alheios. E essas pendências do outro lado da vida, uma vez não resolvida aqui na Terra, deixando para resolver do outro lado da vida, nos cria transtornos dolorosos, experiências dolorosas. Então Laerte se relacionou com algumas jovens, e ele apenas não se relacionou com elas. Ele se relacionou com a família daquela jovem, porque quando a gente se relaciona com alguém, não é apenas com a pessoa, a gente está se relacionando com a família daquela pessoa, com os espíritos protetores daquela pessoa, até mesmo com os obsessores daquela pessoa. Nós estamos convivendo com aquela pessoa. A convivência é algo muito importante no nosso dia a dia. Com certeza ele prometeu a esses espíritos casamento. Com certeza disse que não era casado. E quando se vê fora do corpo físico, é surpreendido, é capturado por essas duas entidades femininas, com ódio, com raiva, com rancor, o levou para uma região mais sombria. Ele se dá conta que duas de suas irmãs, Clara e Priscila, estavam aqui na Terra. E tinham como ponto de referência o plano físico. E isso acontece, não é com centenas de espíritos, com milhares de espíritos que desencarnam. É como a gente pegar como exemplo a caixa de marimbondo. Imaginemos uma caixa de marimbondo nesse salão. E alguém vai lá e destrói a caixa de marimbondo. Mesmo a caixa destruída, alguns marimbondos ficarão sobrevoando em torno daquilo que era a caixa de marimbondo.
Porque eles tinham como ponto de referência a caixa de marimbondo. Assim ocorre na desencarnação. Porque nós temos como ponto de referência o planeta Terra. E muitos espíritos assim permanecem nessa situação, sem saberem que deixaram o corpo físico. E André Luiz, então, para finalizarmos, relata também a questão das dimensões espirituais, como nós dissemos. Ele fala que o mundo espiritual é constituído de várias dimensões. Nós temos dimensões no interior da Terra. É como o nosso irmão Alcântara disse. Depois nós vamos para o interior da Terra. Aquele que não faz o bem, aquele que não se preocupa com a casa espírita, que não faz a caridade, está plantando algo que vai colher mais tarde. Ou seja, é o nosso passado sombrio. Nós viemos das trevas e do abismo. São as duas dimensões que estão no interior da Terra. É o nosso passado. Nós temos uma dimensão mais próxima, que é as trevas. No livro Libertação, capítulo 3, intitulado Cidade Estranha, André Luiz relata uma descida no interior da Terra, juntamente com Gúbio e Eloy, para resgatar o chefe dos gregorianos. E ele diz assim: estamos descendo no interior da Terra. O ar é muito mais grosseiro. Estamos com dificuldade de respirar. E eles então vão tomando uma forma de acordo com a forma que vivem aqueles espíritos no interior da Terra, para que eles não sejam percebidos. Vejamos como é interessante, né? Eles adensando a forma para andarem com facilidade naquelas regiões sombrias, com a intenção de ajudar um espírito que comandava uma grande equipe de espíritos. Agora, logo abaixo das trevas, nós temos o abismo. O abismo no interior da Terra, o próprio Jesus fez a descida no interior da Terra. Relata-nos as Escrituras Sagradas que quando Jesus deixou o corpo no momento da crucificação, antes de subir, ele teve que descer à procura de uma pessoa amada. Ah, mas aonde está isso? No livro Boa Nova de Humberto de Campos. No livro Tormentos da Obsessão de Divaldo Pereira Franco. Quando Eurípides Barçanufo, numa palestra, no anfiteatro do plano espiritual para 5.000 espíritos, Eurípides Barçanufo relata a descida de Jesus no interior da terra, no abismo, para ajudar Judas Iscariotes. Vejamos que Jesus não foi tirar Judas daquela região de sofrimento. Jesus simplesmente foi envolvê-lo de doces vibrações. Mas também temos uma terceira dimensão, que é o nosso planeta físico. A Terra também é uma terceira dimensão. Temos uma quarta dimensão, que é o umbral. E o umbral é dividido em 3 dimensões. Temos o umbral grosso, o umbral médio e o umbral fino. Umbral grosso, aonde estava o pai de André Luiz. Umbral médio, aonde estava André Luiz. Umbral fino, aonde se encontra a colônia Nosso Lar. Porque a colônia Nosso Lar também é uma colônia de transição. Temos 2 livros, Cidades no Além e Imagens no Além, onde Egorina Cunha e o Espírito Lúcius, em parceria com Chico Xavier e André Luiz, fazem um esboço da cidade Nosso Lar. Segundo Chico Xavier, Lúcius era pseudônimo de Camille Flammarion. No livro Cidade no Além, Imagem no Além, como pseudônimo de Irmão Lúcius, colaborando com André Luiz no edifício doutrinário, nos mostrando melhor o plano espiritual. Então André Luiz diz assim, no capítulo, lá no prefácio do livro Cidade no Além, ele diz assim: em qualquer lugar que nós estivermos no plano espiritual, nós vamos ter chão firme para pisar e céu aberto sobre as nossas cabeças. Mas temos também a 5ª dimensão, do amor fraterno universal, da arte, da ciência, da cultura, perdão, e a 6ª dimensão do amor fraterno universal. A 5ª dimensão, aonde estava a mãe de André Luiz, que é a dimensão da arte, da ciência e da cultura. 7ª dimensão, diretrizes do planeta, aonde se encontra o espírito de Ismael. O nosso mundo, meus irmãos, será de regeneração, mas para isso tem que ocorrer uma transformação. Para isso nós temos que resolver as questões sociais da Terra, a fome, a miséria, a corrupção. O Nosso Lar pode nos ser um modelo de mundo de regeneração.
O nosso lar é o que vai ser a terra quando atingir o mundo de regeneração. Porque em nosso lar não tem desemprego, em nosso lar não tem fome, não tem miséria, não tem corrupção. Os espíritos trabalham numa harmonia perfeita. Então vejamos, certa vez perguntaram a Chico Xavier assim, Chico, o mundo de regeneração será dentro do terceiro milênio? E Chico Xavier disse assim, Emmanuel está me dizendo que até no terceiro milênio, Emmanuel está me dizendo que até o ano de 2999 estamos dentro do terceiro milênio. Ou seja, então, essa questão de 50, 60 anos o mundo será de regeneração, não é tão assim uma realidade. Os espíritos estão fazendo uma comparação. Mas Chico dizia, até o ano de 3000, até o terceiro milênio, o mundo será de regeneração, porque tem que ocorrer a nossa transformação. E por último, para finalizarmos os nossos comentários acerca do nosso lar, nós temos a informação, como o Fantástico, alguns anos atrás, falou da reencarnação de Emmanuel no interior de São Paulo. Emmanuel, na verdade, encontra-se reencarnado no interior de São Paulo. No ano de 1997, Chico Xavier deu algumas comunicações. E a última comunicação foi do espírito de Emmanuel. Existe um livro Deus Conosco, obra póstuma de Chico Xavier, onde Emmanuel dá a comunicação que ele iria reencarnar no interior de São Paulo. E ele relata algumas informações, que seria professor e que iria para o Senado atuar como senador. E ele diz assim a Chico Xavier, isso no ano de 1997, reencarnarei na família de Dona Laura. Ricardo, consta o nosso lar, estava no interior de São Paulo há 3 anos. Dona Laura reencarnaria logo em seguida em companhia do esposo. Emmanuel reencarnaria mais tarde, no ano de 1997, em companhia dos familiares de Dona Laura. Reencarnaria como neto de Dona Laura. Porque Emmanuel sempre dizia assim, o próprio Chico afirmava, quando eu desencarnar, Emmanuel retornará. E segundo as informações que nós temos, Chico Xavier, no ano de 2000, visitou o espírito de Emmanuel. Emmanuel estava com 6 a 7 anos, e em desdobramento Chico conversa com o espírito de Emmanuel. Então o Chico diz assim, Emmanuel, você vai ver como é difícil ser médium na Terra. Não é nada fácil, a gente sofre, porque a informação que nós temos, que Emmanuel vai ser um médium superior, um médium influente na doutrina espírita, que vai desfazer todos esses enganos, todas essas controvérsias que nós estamos vendo na doutrina espírita. E Emmanuel diz a ele assim, a Chico Xavier, Chico, agora você vai ver como é difícil ser espírito protetor do médium. Ou seja, as coisas se inverteriam. Emmanuel médium, Chico Xavier, o seu espírito protetor. Então que Jesus nos abençoe, que nos conforte e que estudemos e que divulguemos as obras de André Luiz, principalmente o livro Nosso Lar, que é um livro revelador. A respeito do nosso livro, nós temos aqui o nosso livro. Já faz 1 ano e pouco que nós estamos lançando ele na região. É um livro de estudo doutrinário, algumas questões do livro dos Espíritos, onde nós fazemos uma cocação. Não é um livro psicografado, é um livro que foi nos passado através da intuição. O Espírito foi nos intuindo a pesquisar algumas obras de Chico Xavier, da própria doutrina espírita, e assim nós fizemos um compêndio sobre a presença de Deus, a reencarnação, o bem e o mal, o perdão, a oração, a caridade, o egoísmo, a obsessão e a presença de Jesus. Então a obra está ali na frente, quem tiver o interesse de comprar é R$15 e toda a renda é revertida ao Grupo Espírita Maria de Nazaré. Muita paz a todos, que assim seja.